Olá a todos, hoje o tema que a gente vai conversar é fixadores externos. Então, quais são os objetivos de hoje? A gente entender o princípio biomecânico, as indicações, os tipos de estrutura, técnicas de inserção, a biomecânica das montagens, cuidados com o fixador e as complicações. Então, qual que é o princípio mecânico do fixador externo? É a capacidade de neutralizar as forças deformantes, né? E as indicações, comprometimento de partes moles, um politrauma grave, osteotomias, artrodeses, reparo de pseudoartrose, correção de deformidades, transportes dos ossos e os alongamentos. Os tipos de estrutura que eles podem ter. Tem as estruturas de ancoragem, que são os pinos ou os fios que você coloca na montagem, e as estruturas de interconexão, que são as barras longitudinais ou os anéis circulares. As barras longitudinais estão presentes no fixador monolateral e os anéis circulares no fixador circular. Então a gente está vendo aí as montagens, uma montagem monolateral e a outra circular. E a biomecânica? A biomecânica do fixador está na força e na competência da interface do osso com o pino. Isso está relacionado com a geometria dos pinos, com os biomateriais utilizados na fabricação dos pinos, com as técnicas de inserção dos pinos e com a tensão entre o osso e o pino, né? Os modelos de pino, o diâmetro. O diâmetro pode ser de 2 a 6 milímetros. Tomar cuidado com isso aqui, o máximo de diâmetro que um pino pode ter é 6 milímetros. Se for mais que isso, você aumenta bastante o risco de fratura, tá bom? Outra coisa, a rosca. Existem diferentes tipos de ângulo e de altura do passo da rosca, né? E de preferencialmente usar pinos cônicos. Por quê? Porque ele tem um aumento gradual da pré-carga radial. Mas o que é pré-carga radial, né? Pré-carga radial é o aparecimento de tensão circunferencialmente na interface entre o pino e o osso quando você está rosqueando o pino, e não só num lado do pino. Ele tem uma tensão que pega toda a circunferência dele, por isso que é importante, né, usar os pinos cônicos, que você aumenta isso daí. E os modelos de pino? Os pinos podem ser de aço inoxidável, podem ser de titânio. Quais são as vantagens do titânio? É um módulo de elasticidade mais baixo, tem uma incrustação óssea, você tem menos dor. E podem ser também revestidos com hidroxapatita, que faz com que você tenha menos tecido fibroso na interface entre o osso e o pino, né? E as técnicas de inserção do pino? O diâmetro da rosca tem que ser maior que o diâmetro do orifício, né? E os pinos, eles podem ser autoperfurantes ou com perfuração prévia. Quais que são os problemas dos pinos autoperfurantes? Você tem um comprometimento da estabilidade da montagem. Por quê? Porque você tem uma redução de 25% na pega do pino quando você faz ele autoperfurante e não com a perfuração com broca prévia, né? Além disso, você tem um maior calor na inserção do pino, né? Pode ter alguma lesão térmica aí de partes moles e do osso, e você tem uma maior ocorrência de microfraturas, tanto na primeira cortical quanto na segunda, né? Então essas são as desvantagens dos pinos autoperfurantes. As montagens laterais, como que são? Você faz a montagem lateral e você tem uma grande amplitude de flexibilidade, você pode mexer bastante com ela, você tem bastante capacidade de montagem e desmontagem, né? Ao contrário das montagens com monotubo. Principalmente quando elas vêm com montagens pré-montadas, né? Que são simples de colocar, mas tem bastante limitação para você fazer um manuseio da fratura, né? E isso aqui também, né? O monotubo ela tem a vantagem, porque o tubo de encaixe ele permite que você dê compressão ou distração no foco da sua fratura ou da sua pseudoartrose, né? Então tem vantagens e desvantagens de usar os dois tipos de montagem, tá? E a estabilidade mecânica do fixador monolateral, né? Todas essas variáveis vão acabar influindo na estabilidade mecânica. Então, o aumento do número de pinos vai tornar a sua montagem mais estável, o aumento da distância entre os pinos vai tornar a montagem mais estável, a proximidade do pino mais próximo à fratura vai tornar a montagem mais estável, a distância entre o osso e a barra, quanto menor, né, vai tornar a montagem mais estável, o aumento no diâmetro dos pinos também vai deixar a montagem mais estável. Mas a gente tem que tomar o cuidado de não exceder, né, aqueles 6 milímetros de diâmetro, que pode aumentar o risco de fratura, né? Outra coisa, o diâmetro e o número de barras pode tornar a montagem mais estável, e os materiais das barras de conexão, cada material tem sua propriedade, então tem materiais que vão deixar a montagem mais rígida e tem materiais que vão acabar deixando a montagem mais flexível, tá?
Então, olhando aí um exemplo de montagem, a distância A entre o pino e a fratura, quanto menor ela for, mais estável vai ficar a montagem. A distância entre as barras, quanto maior a distância, mais estabilidade você vai ter. E a distância da barra mais próximo do osso, quanto mais perto ela estiver, né, do osso, aí, do centro de rotação, mais estável vai acabar ficando a sua montagem, tá? Esses três fatores aí estão bastante relacionados com uma maior rigidez da montagem. E no fixador anular, né, que é o fixador circular, os fixadores de Ilizarov, o que está influenciado com a estabilidade? O diâmetro do fio que você coloca, quanto mais tenso o fio estiver, o ângulo de cruzamento dos fios, então sempre tenta colocar um ângulo próximo de 90 graus, o diâmetro dos anéis, o número de fios ou pinos que você coloca, né? A proximidade do anel em cada lado da fratura ou da pseudoartrose que você está tentando corrigir e a centralização do anel, né, fazendo com que o osso fique bem no centro do anel. Então todas as situações aumentam a rigidez da montagem. Então, por exemplo, a montagem A, que a gente está vendo ali, vai ter uma rigidez maior que a B, que vai ter uma rigidez maior que a C, né, consequentemente, tá bom? E para você fazer o tratamento das fraturas, as aplicações monolaterais, elas têm uma indicação no tratamento definitivo das fraturas de radiodistal ou da diáfise da tíbia, e uma aplicação temporária, né, em lesões complexas, lesões graves de partes moles, luxações do joelho ou pacientes politraumatizados, tá bom? Quais que são os cuidados que a gente tem com o fixador? Primeiro, a técnica de inserção do pino, tá? Então, os cuidados com o pino e com o fixador, o mais importante que a gente tem que levar em conta é a técnica de inserção. Se a gente tiver uma má técnica de inserção, a gente vai ter mais trabalho no segmento desse fixador externo. Então é importante também sempre remover aquela crosta serosa que vai se formando e no pós-operatório imediato fazer um curativo compressivo ali para diminuir, né, o edema e o sangramento no local, tá bom? Remoção dos fixadores. Então, quando que você vai remover um fixador? Quando tiver uma condição de sustentação boa do peso, tem que ter uma dor pequena ou nenhuma no local da fratura ou da pseudoartrose ou do alongamento que você está fazendo. A estrutura já tem que estar completamente dinamizada e nos segmentos radiográficos você tem que ter pelo menos 3 de 4 corticais aí consolidadas, tá bom? E as complicações, né? Então, quais são as complicações com o pino que a gente tem que ficar atento? Que é inflamação, infecção, afrouxamento e quebra do pino. Tem essa classificação de Dow, que ela gradua aí as complicações com os pinos. Então, o tipo 0 é normal, que você só tem que fazer um cuidado semanal ali da região dos pinos. Tipo 1 você tem uma inflamação, que você tem que fazer um cuidado diário. Tipo 2 e 3, o tipo 2 tem uma secreção serosa, o tipo 3 uma secreção purulenta, mas o tratamento deles é semelhante, você só vai usar antibióticos, né? O tipo 4 você tem uma osteólise em volta do pino, que você tem que remover o pino, e o tipo 5 você já tem um sequestro ali na região, então você tem que, além de remover o pino, fazer um desbridamento. Então tem que ficar atento com esses graus 4 e 5, você tem que acabar tendo que intervir, né, para não causar uma complicação maior. Né? E outras complicações que a gente pode ter são a consolidação prematura, né? Você faz um paciente que você trata aí com osteogênese por distração, você pode ter, e as contraturas articulares, né? Principalmente no joelho, se você acaba invadindo muito e restringindo aí a movimentação do quadríceps. Então essas são as bibliografias e a leitura complementar. Muito obrigado.